Na verdade, minha questão é a seguinte, quando se fala de alienação, e a pergunta é essa, e o próprio Bourdieu nos dá argumentos para questionar, para colocar um pouco essa questão, é o seguinte, o que é uma pessoa alienada? Se eu afirmo que a televisão aliena, o que é uma pessoa alienada? Aonde está essa pessoa ou aonde estão essas pessoas alienadas? Pessoas falando de Copa do Mundo durante a Copa do Mundo e não falando de política é um sintoma de alienação? Pergunto. As pessoas dizer que a televisão aliena ou a televisão manipula, que seria uma outra pergunta irmã dessa, aonde está essa pessoa alienada? Aonde está aquela pessoa que vive fora da realidade ou dentro de uma realidade só colocada pela televisão? Nesse ponto, será que nós que discutimos isso também não somos alienados de uma realidade, fechados nos textos acadêmicos? Tem um pensador inglês, ou americano, anglo-saxão, acho que é o Nicholas Graham, posso estar confundindo o nome, mas ele, numa provocação, claro, ele diz o seguinte, manipulado não é o povo, manipulados são os estudiosos que acreditam no que leem. Porque o povo pega ônibus, o povo pega metrô e eles têm contato com a realidade enquanto nós estamos estudando. Sim, mas Quanto pior, melhor, é isso? Não, eu só estava esperando ele para terminar, assim como o professor Daniel Lins pôde falar e falou mais coisas além do que... eu acho que ele também poderia falar. Eu só estou querendo entender. Se tiver um tempo de resposta, é só me falar. Não, sem problema. Não tem, não é isso. Não, se tiver uma censura, pode falar também, que eu falei mais tempo. Não, digo assim, eu queria que o professor desenvolvesse o raciocínio, porque ele estava desenvolvendo o raciocínio. O que é alienação? Isso que eu acho que tem que ficar bem claro. O professor Daniel Lins, ele colocou no início do programa como se fosse o que ele acha de alienação. Mas o professor Luiz Mauro acha uma outra coisa. Então eu acho que o pensamento dele... Também não. Não, eu acho que há diferença, sim. Eu acho que há diferença, sim. Eu acho que ficou claro. Eu acho que ficou claro que, primeiro, é um processo mais que a gente está relacionando a alienação à televisão. É o nosso campo, que a gente está falando da televisão, mas eu acho que a alienação é muito mais do que o indivíduo se alienar. A gente não pode pensar só na televisão. O professor Daniel Lins até também falou o negócio da educação. Né? A gente não pode responsabilizar a televisão pela falta de educação do povo, que não pode... Acho que a televisão copia a educação, é isso que eu queria dizer. Vamos fazer uma segunda pergunta para o professor Luiz Mauro, se ele puder nos ajudar mais nessa vez. Uma segunda pergunta. É sobre a questão do método, né? do Bourdieu, na verdade, também que a gente observou que até o professor Daniel Lins trouxe mais dados, né? Falou que nos outros estudos o Bourdieu ele foi a campo, fez entrevistas, citou o exemplo da miséria do mundo. Ele só fez isso. Sobre a televisão ele não teria feito isso, pelo menos não aparece aqui no livro. Ele cita o Patrick Champagne que fez, né? Que é uma pessoa que trabalha no laboratório de pesquisa dele. Ele cita pelo menos 3 vezes. Mas o livro dele é baseado nisso? O livro de Patrick Champagne é a pesquisa. Mas o Bourdieu não fez. Não, nem precisava. É tão evidente. A pergunta seria uma pesquisa para isso. Professor Luiz Mauro. Isso é um manifesto. Até para elucidar para a gente essa diferença do campo, do empirismo e da opinião. Eu acredito que se Bourdieu é um argumento, aliás, que o Fábio usou. Se Bourdieu tivesse feito uma pesquisa empírica, talvez etnográfica, não sei, ou se ele tivesse usado sobre a televisão o método que ele consagrou, que ele criou e consagrou, eu tenho certeza que ele teria argumentos melhores. E agora, o fato de ser um manifesto, então, se nós pensarmos que é um manifesto, é possível, então, talvez questionar essa evidência. E eu me pergunto, aonde está essa evidência tão forte? Se tudo que está aqui é autoevidente, aonde estaria essa autoevidência? Que a televisão quer manipular? Ok, mas a pergunta que eu faria é o seguinte, a televisão consegue manipular? Que todos os mecanismos descritos nesse livro sejam corretos? Então, não discuto, mas a pergunta que eu faço, qual é o resultado disso? Aonde que a televisão pode querer manipular? Todos os efeitos todas as questões relacionadas à estrutura da televisão estão ok. Mas em termos metodológicos, o livro não me diz o que acontece. Esse é o meu questionamento, o questionamento que eu endereço ao livro. Ele não me diz, ao contrário de outras obras de Bourdieu. Teria que entrar no contexto francês, não é o caso. Né? Pois é. Imaginar que o ministro desligava a televisão da casa dele.
ministro perfeito. Quer dizer, é muito difícil, nós estamos discutindo fora de contexto. É fora do contexto. Pegando Bourdieu, pensando televisão na França, com um ministro que desligava. É um pouco... Não. E aqui nós tivemos um ministro da Cultura que era uma figura midiática. E não era ditadura lá, era na época de De Gaulle. O Alain Perfit desligava da casa dele, a televisão. Isso que o senhor falou, é que eu queria só que vocês desenvolvessem um pouquinho melhor essa questão dialética entre o receptor e a comunicação que vem por meio da televisão, que acho que vem muito de encontro com o que você acabou de dizer. Né? Em termos bem simples, vou tentar 1 minuto. A televisão tem toda a condição de alienar? Tem. A televisão consegue alienar? Não sei. Será que... falar que a televisão aliena, me parece que é desprezar, em primeiro lugar, toda a cultura popular, desprezar as possibilidades de resistência do receptor. Não é porque a televisão vai me dizer uma coisa que eu sou obrigado a acreditar nela. No bar da esquina, talvez me digam outra coisa, no boteco me digam outra coisa, na padaria me digam outra coisa. Então, o fato de eu ver alguma coisa na televisão... Só uma pesquisa não poderia significa, justificar, né? Exatamente. Que mesmo problema do Bourdieu. Exatamente. Nesse caso, quando vocês falam em dialética entre a mensagem e a quem recebe, tem a ver com repertório, né? Então, e a gente está falando da alienação de uma TV que está inserida numa sociedade, que é a sociedade brasileira, que a gente já falou em outros seminários que 10% é analfabeto, a gente sabe que as outras fontes de informação, incluindo internet, livro, ela é de pouco acesso. Então, na verdade, essa dialética ela acaba sendo muito reduzida se você pensar no repertório e na educação. Mas isso é tomar uma ideia de repertório, talvez baseada naquilo que nós poderíamos chamar de nossa cultura? É desprezar o repertório de quem não é formado dentro de uma formação A, B ou C? Ou não? Então, uma pessoa que nunca teve acesso à escolaridade, o repertório dela é necessariamente pior que o nosso? Que está, inclusive, é um dos nossos argumentos. Acho que é um problema de capital cultural, não é? Mônica, a gente tem um vídeo que a gente gostaria de exibir que tem a ver com a questão da recepção. Nós aproveitamos, inclusive o último debate, a gente falou muito sobre audiência. Então, nós fomos procurar a nossa audiência, a audiência do 2 contra 2, né? E a gente fez um mini debate com eles lá na TV Cultura mesmo, né? Com algumas pessoas, devolvendo a questão para eles, né? A TV aliena. Então, é o vídeo que a gente vai exibir agora, né? É um vídeo relativamente curto, né? Onde a gente vai poder ver a opinião, enfim, desse receptor, né? E o que ele fez com aquilo que ele recebeu. A gente então, tem... Você está falando, é melhor ver o vídeo, porque o tempo de vocês está acabando. Então o vídeo... Pode ser? Pode. Então tá bom, então vamos lá. É sem áudio. Não, é assim mesmo. Ele começa assim. Mas tem uma musiquinha, tem uma trilha. Eu não sei. É experimental. Isso foi só aproveitando que está sem áudio nesse minuto, nesse momento. Isso foi um encontro que nós fizemos com parte da nossa audiência, inclusive que participa da votação, você vai ver que as pessoas recebem a televisão de maneira diferente, elas dialogam com a televisão de maneira diferente. Comunicação. Ou seja, ela pode mudar de plataforma sem, no entanto, perder a sua essência. Então, se você fala que a televisão aliena, você está considerando todo o meio de comunicação e suas possíveis migrações futuras. Então a gente pode perceber uma pluralidade imensa de termos que envolvem televisão. Web TV, televisão digital, TV a cabo. Recentemente foi lançado o Google TV. E você falar que a televisão aliena é falar que todas essas formas também são alienadoras, alienantes. E, sendo assim, eu acredito que isso desconsidera muito da televisão.